Bom, pessoal, vamos resolver uma questão do Enem de 2019. E o enunciado ele diz o seguinte: a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vante e como são formadas as sobreposições frontais. O operador do vante recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa de 1000 metros e uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do Vante é de 90 graus. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Bom, pessoal, nessa questão nós vamos analisar o movimento de um avião que tem uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Assim, se a velocidade é constante, nós vamos analisar o movimento desse avião com base no MRU, o movimento retilíneo uniforme. Professor, mas o que é que a questão ela diz? Ela diz o seguinte: ela diz que um avião vai fotografar uma determinada região. Sim? E então observa que o avião ele está a uma altura h de 1000 metros em relação ao solo e com uma velocidade constante de quanto, professor? 50 metros por segundo. E a câmera ela tem uma abertura de 90 graus. Então perceba que a área ou a região que ele vai fotografar é uma região aqui que eu vou dizer que ela tem todo um comprimento que nós vamos chamar aqui de comprimento L. E a questão pede que você calcule quanto tempo leva para o avião fotografar duas regiões dessas consecutivas. Então, olha só, vamos imaginar que o avião, a primeira foto batida por ele, seja uma foto em que ele esteja nessa posição. Posição 1. Ele percorre com velocidade constante todo esse trecho até chegar em um outro ponto em que ele bate uma segunda foto. Então, o tempo que a questão está pedindo para você calcular entre duas fotos consecutivas corresponde ao tempo que ele vai percorrer essa distância aqui, que nós vamos chamar de distância x, a princípio, ok? Só que veja, a questão também informa que existe uma sobreposição entre as duas regiões consecutivas que são fotografadas. E essa sobreposição, que eu vou aqui marcar para vocês de roxo, equivale a 20% do comprimento L fotografado. Podemos então calcular quanto vale o comprimento L da região fotografada pelo avião. Porque se você olhar o avião na posição 1, você percebe que o triângulo formado nessa região é um triângulo isósceles. Por quê, professor? Porque você tem aqui um ângulo de 45 graus, que é uma informação da questão. Você tem um ângulo de abertura da câmera do avião, que é o ângulo de 90 graus. E com isso, o ângulo do outro lado também vale 45 graus. E quando você passa, e quando você traça a altura do triângulo de base L, essa altura é a altura H, que corresponde à altura de voo do avião. E se você analisar esse triângulo interno, que nós vamos aqui delimitar por, por azul, você vai perceber que a base desse triângulo aqui, que eu estou destacando para vocês, a base desse triângulo corresponde à metade do comprimento L, que vale L sobre 2. E aplicando uma relação trigonométrica, nós podemos aqui encontrar quanto vale o comprimento L. Professor, eu posso usar o quê? Vamos usar a tangente de 45. A tangente de 45 ela seria igual ao quê? Olhando para o triângulo. Ela seria igual ao cateto oposto, H, sobre o cateto adjacente, L sobre 2. Assim, podemos aqui calcular a tangente de 45 como sendo igual a H sobre
L sobre 2. E então, sabendo que a tangente de 45 ela vale 1, você tem que 1 seria igual a o H, a altura de voo, vale 1000. Tudo isso sobre L sobre 2. Com isso, concluímos que 1000 seria igual a L sobre 2, ou que o comprimento L, ou a região, o comprimento da região fotografada pelo avião, vale 2.000 metros. Podemos agora avaliar quanto vale a sobreposição entre duas imagens consecutivas, em que esse valor vale 20% do comprimento L da região fotografada. Logo, ao fazer os cálculos, temos que essa região vale 20% de quanto, professor? Do valor de L. Temos então que 0,2, 20%, vezes o comprimento L, 2.000. Assim, a região sobreposta, ela mede 400 metros. Ao voltar para a figura, nós temos o seguinte: nós temos o comprimento L, que corresponde à área fotografada, e temos essa região, que eu vou destacar aqui em azul, que corresponde à área que é sobreposta, ou à região sobreposta, que corresponde a 400 metros. Tranquilo? Mas por que essa informação é importante? Porque olha só, nós queremos aqui calcular quanto vale ou o intervalo de tempo ΔT entre duas imagens consecutivas. E vimos que esse intervalo de tempo corresponde ao avião percorrer ou sair da posição 1 e chegar na posição 2, percorrendo uma distância que nós chamamos inicialmente de x. Mas olha só, quero que vocês observem a geometria dessa figura que eu vou destacar para vocês. Vamos então delimitar aqui uma região e eu quero que você tire alguma conclusão a respeito do valor de x. Porque o valor de x nos permite calcular quanto tempo ou tempo que leva para você tirar duas fotos consecutivas. Você consegue perceber que eu tenho aqui um paralelogramo, que como característica ele tem lados paralelos, de tal forma que esses lados paralelos eles têm a mesma medida. Então, esse lado em que você observa o x, ele deve ser igual a esse outro lado que é oposto. Mas a questão que fica é qual é o valor de x? E para que nós possamos explicar da melhor forma possível, vamos aqui apagar alguns indicadores e então representar o comprimento L como 2.000 metros, que foi o que nós acabamos ou calculamos anteriormente. Mas o comprimento do paralelogramo, ou do lado do paralelogramo, corresponde a essa área ou essa região destacada em verde. E você consegue agora perceber que essa região aí corresponde a 2.000, que é o comprimento da área fotografada, menos os 400 metros, que é a região sobreposta entre duas imagens consecutivas. Assim, esse lado do paralelogramo vale 1.600 metros, o que corresponde ao valor de x que nós queremos. Assim, o avião percorre 1.600 metros para tirar duas fotos consecutivas. Podemos então calcular o valor desse tempo, lembrando o fato que o avião ele se encontra em movimento retilíneo uniforme. E esse movimento admite como expressão V é igual a ΔS sobre ΔT. Sabemos que o avião ele está com velocidade constante de 50 metros por segundo, vai percorrer uma distância para bater duas fotos consecutivas de 1.600 metros em um determinado intervalo de tempo que nós vamos chamar de ΔT. Podemos simplificar um zero do lado com um zero do outro lado, ficando com 5 ΔT é igual a 160. Assim, podemos concluir que o intervalo de tempo entre duas fotos consecutivas ele é igual a 32 segundos. E como item correto, você marca o item B.